Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Como eu me alegro em saber que vocês estão tratando sobre este tema tão vital para a igreja, a pessoa e a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence de pecado, é o Espírito Santo quem nos regenera, é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo quem nos santifica, é o Espírito Santo quem nos dá poder, é o Espírito Santo quem produz em nós o fruto do caráter de Cristo, é o Espírito Santo quem reveste a igreja de sabedoria, é o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção, é o Espírito Santo que é o penhor e a garantia da nossa redenção, é o Espírito Santo quem prepara o nosso coração para que Cristo habite plenamente em nossa vida. E que bom que nós estamos hoje pensando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Hoje eu quero tratar sobre avivamento, que é uma obra do Espírito Santo. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías capítulo 44. Isaías 44. Enquanto nós estamos com o texto sendo aberto, um pouquinho de água sem gelo para mim, fazendo um favor. Isaías 44, versos 3, 4 e 5. Eu só peço que você depois mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. Isaías 44, 3 a 5. Eu estou lendo na versão ARA, revista e atualizada, e diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Há alguns anos eu estava pregando na cidade de Salvador. E naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. E quando o culto terminou, uma repórter da cidade estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? E eu disse: é claro, absolutamente eu creio. E ela, um tanto quanto incrédula, cética, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento? Que ainda hoje Deus possa impactar uma igreja, uma cidade, e isso reverberar para toda a nação? Eu disse: eu creio piamente nisso. E ela então me perguntou: mas o senhor pode me dar alguma evidência disso? Eu disse: posso. E eu citei para aquela repórter 2 exemplos. Primeiramente, eu citei para ela o que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII. Eu acho que todos vocês sabem que, em virtude do racionalismo e depois do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa. As igrejas começaram a ficar vazias. Os púlpitos já não tinham mais compromisso com a pregação fiel das Escrituras. Pregadores pregavam sermões mortos para auditórios quase vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagarem nas mesas de jogo. A igreja parecia muito mais um vale de ossos secos do que um exército vivo. Os enciclopedistas na época profetizavam que a igreja morreria na Inglaterra dentro de algumas décadas. Quando, entretanto, todos
apostavam no fracasso da igreja, Deus começou a despertar um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, na Inglaterra, para orar por avivamento. Dentre eles estava João Wesley, George Whitefield. E esses moços se reuniam semana após semana para estudar a Bíblia, para orar, para confessar seus pecados, para se quebrantarem diante de Deus, para pedir um reavivamento da igreja. E foi numa dessas reuniões de oração, exatamente no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que naquela reunião de oração, os céus se fenderam. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. E esses moços ficaram cheios do Espírito Santo. E eles se levantaram para pregar no poder do Espírito Santo. E as igrejas vazias foram cheias de pessoas famintas de Deus. Os templos não comportaram as multidões que vinham, e a igreja foi para a rua, para a praça, e nas praças as pessoas disputavam um espaço para ouvirem a palavra de Deus. Este avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas convertidas. Mais tarde, os historiadores escrevendo sobre o assunto disseram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Obrigado, meu querido. Mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia, mais recentemente. Eu acho que todos vocês tiveram conhecimento de que a Romênia viveu longos anos debaixo de um governo ditador, carrasco, cruel, opressor, de um líder despótico chamado Ceausescu. As pessoas não tinham liberdade na Romênia, a miséria estabelecida, a opressão estabelecida, os cristãos perseguidos. O que talvez alguns de vocês não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timișoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja se reuniram ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços. Os crentes da cidade de Timișoara se reuniram. À boca da noite, um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu aos crentes ao redor da casa. Quando a polícia chegou com as suas armas pesadas, atirando impiedosamente nos crentes, deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo de dor no seu leito, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu não estou arrependido. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timișoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Esse grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite de Natal, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu quero dizer a você, irmãos, que Deus pode fazer o mesmo aqui no Brasil.
Deus pode começar com uma igreja como esta igreja para desencadear um grande reavivamento aqui em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro e em toda a nação brasileira. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre 4 verdades que quero destacar. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Sobre esses 4 assuntos é que eu quero tratar com vocês a partir de agora. Primeiramente, vamos ver que o avivamento é uma promessa de Deus. Confira comigo o verso 3, por favor. Se você está com a sua Bíblia, eu peço que você abra. Se você está com o seu smartphone, deixa ligado no texto. Está escrito o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notam vocês aí, que quem está prometendo, notem vocês aí, que quem está prometendo não é um homem. Não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aí é o próprio Deus. Portanto, esta promessa tem 2 características. Primeiro, é uma promessa segura, porque quem está prometendo não é homem para mentir. O que ele fala, ele cumpre, e o que ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Irmãos amados, como nós cantamos nesta noite, ninguém pode deter os passos da igreja se ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Nem a perseguição, nem a pobreza, nem o martírio. O sinédrio judaico tentou barrar o crescimento da igreja, intimidando os apóstolos, prendendo os apóstolos. Mas quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Vieram os imperadores romanos, com as suas mais terríveis estratégias de perseguição: Calígula, Nero, Domiciano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano. Os crentes eram crucificados, os crentes eram queimados vivos, os crentes eram jogados às feras. Mas quanto mais sangue derramado existia, mais a igreja florescia. Conforme um cântico que foi composto aqui no Brasil, é obra santa, ninguém detém. Ninguém detém. Me permita ilustrar isso de outra maneira, de um outro fato histórico. Vocês todos se lembram que Maria Tudor governou a Inglaterra durante 5 anos. E esta mulher foi muito cruel com o cristianismo na Inglaterra. É curioso que o Eduardo VI, que assumiu o governo no lugar do seu pai, Henrique VIII, governou apenas 6 anos. Ele era um menino, começou a governar com 10, morreu com 16. E Maria Tudor assume o governo quando a igreja estava mais esperançosa de que o protestantismo seria estabelecido na Inglaterra. A primeira coisa que ela fez foi mandar para a estaca e queimar em praça pública os 3 grandes líderes do protestantismo: Ridley, Latimer e Cranmer. Muitos crentes foram martirizados. Com a perseguição que ela promoveu, muitos crentes fugiram da Inglaterra. E fugiram para onde? Para a Alemanha, para a Holanda, para a Suíça, para os lugares onde a reforma já havia se estabelecido. Mas quis a providência divina que ela morresse cedo. 5 anos depois, 1559. E assume o governo da Inglaterra Elizabeth,
ou Isabel, num longo governo de 1559 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth foi decretar a volta dos foragidos para a Inglaterra. Mas como eles tiveram contato com a reforma lá no continente, ao voltarem, requereram da igreja da Inglaterra 4 coisas. Queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura, e desencadearam na Inglaterra o mais importante movimento de reforma e reavivamento que a história da Inglaterra já conheceu, conhecido como o movimento dos puritanos. Aí você começa a olhar e perceber que Maria Tudor não sabia, chamada de Maria Sanguinária, mas Deus a havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Quando ela pensou que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja. Ninguém destrói a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se a igreja está cheia do Espírito Santo, ela vai avançar, ela vai avançar, ela vai avançar. É promessa de Deus e promessa segura. Mas em segundo lugar, irmãos, essa promessa não é apenas segura, mas essa promessa é também abundante. Porque o verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem 2 palavras aí, derramarei e torrentes. Ambas as palavras falam de algo grande, caudaloso, copioso, abundante. O Senhor não dá o seu espírito por medida. Deus tem mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Me permita pensar com vocês da seguinte coisa. Via de regra, nós limitamos a obra de Deus ao que nós conhecemos e ao que nós experimentamos. Julgamos que tudo quanto Deus quer fazer e pode fazer é o que nós já sabemos e o que nós experimentamos. Mas quando eu olho as Escrituras, mormente as orações de Paulo, eu tomo um susto. Porque Paulo, penso eu, fez a mais audaciosa oração registrada nas Escrituras. Lá em Efésios 3,19, Paulo ora para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então eu tenho que fazer uma pergunta: mas quem é Deus? Então me permita relembrar a vocês apenas os atributos que Deus tem e não repartiu conosco. Nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas você tem que fazer uma outra pergunta: qual é o tamanho do universo que Deus criou? Se Ele é transcendente e maior do que tudo que Ele criou. Os estudiosos afirmam hoje que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu Deus é maior do que tudo isso. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você diz: não, mas Paulo devia estar delirando. E para que você não corra esse perigo de pensar isso, o verso seguinte, que é Efésios 3,20, está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos.
Às vezes a gente usa esse versículo para as coisas muito pequenas da vida. Estou com uma dor no dedão do pé que a unha está encravada. Diz, não, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, curar você. Deus é poderoso mesmo. Estou com dor de barriga, Deus é poderoso para curar a sua dor de barriga, Ele pode mesmo. Mas quando Paulo usou essa expressão, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ele tinha acabado de fazer o pedido mais audacioso que um homem pôde fazer na história. Sabe o que Deus está dizendo com você e para mim hoje? A limitação nunca está em Deus. Deus tem mais. Sempre mais. Muito mais. Infinitamente mais. Me permita ilustrar de outra maneira. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, fala daquela viúva que vai a Eliseu. Está endividada e os credores à sua porta. E Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela disse, nada. Apenas uma botija de azeite. Então não chame de nada o que tem na sua mão. Foi com um bastão que Moisés tirou o povo da escravidão do Egito. Foi com a pequena funda que Davi fez o gigante beijar o chão. Foi com apenas um lanche de 5 pães e 2 peixinhos que uma multidão foi alimentada. O que você tem? E diz a Bíblia que Eliseu diz para ela, vai para suas vizinhas, peça vasilhas, muitas, não poucas, muitas vasilhas vazias. Entra no quarto com seus filhos e fecha a porta. Encoste a primeira vasilha vazia, despeja a botija que você tem. E diz a Bíblia que ela vai despejando, e vai despejando, e despejando, e a vasilha se enche. O que ela fez com essa vasilha cheia? Ela ficou dizendo, olha, que coisa maravilhosa, que milagre extraordinário, que coisa fantástica, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não, diz a Bíblia que ela encostou para trás, encosta a outra. 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 O Deus que fez ontem, vai continuar fazendo hoje, vai continuar fazendo amanhã, vai continuar fazendo a semana que vem, vai continuar fazendo o ano que vem. Deus tem mais, Deus tem infinitamente mais, Deus tem mais para nós. Você quer mais de Deus? Me permita de novo ilustrar. No século XIX havia uma família muito pobre na América, com 7 filhos pequenos. Quando o chefe da família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 crianças, 7 filhos para criar, e grávida do 8º filho. Na verdade, quando nasceram, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Essa mulher, com 39 anos de idade, já estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para dar pão para essas crianças. Um dia o 5º filho disse assim para ela, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts, arranjou um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o senhor Edward Kimball, foi lá na sapataria e levou aquele menino a Cristo. Certa feita ele estava numa igreja, e o pregador dizia assim, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele diz, meu Deus, eu quero ser esse homem. Um dia ele estava pregando em Chicago, numa igreja metodista, e 2 senhoras idosas disseram para ele na porta da igreja, nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou, mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo vem com um grande poder sobre ele. Ele sai correndo no meio da rua, entra na casa de um amigo, fecha a porta do quarto, cai de joelhos, e diz que parecia que ondas elétricas passavam pelo seu corpo, e diz que o céu invadiu a sua alma, uma alegria indizível e cheia de glória tomou conta da sua vida,
Ele diz que ainda que lhe dessem toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma, nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem era de Dwight Lyman Moody, um dos maiores avivalistas da história, e a partir daquele dia, ele levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Deus é o mesmo, Ele pode fazer o mesmo. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Essa promessa é segura, essa promessa é abundante. Mas há uma segunda verdade nesse texto, irmãos, que eu gostaria de considerar. É que o avivamento é uma necessidade da igreja. Confira o verso 3 de novo comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vejam vocês que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia: o vento, o hálito, o azeite, a pomba, o fogo, a água. A pergunta é: por que que aqui o Espírito Santo é simbolizado pela água? Para nos ensinar algumas verdades. Primeira, não tem vida sem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia da agricultura. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Em outras palavras, você pode ter templos modernos, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter músicos de excelência, você pode ter pregadores eloquentes, mas sem o poder do Espírito Santo não tem vida na igreja. Nós poderíamos reunir todos os nossos esforços, todo o nosso conhecimento, toda a nossa técnica, toda a nossa capacidade intelectual, e nós não produziríamos um convertido sequer. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele quem faz a obra, Ele quem convence de pecado, Ele quem regenera, Ele quem atrai para Cristo, Ele quem forma Cristo em nós, Ele quem nos santifica, Ele quem nos sela, Ele quem é o penhor, Ele quem nos capacita, Ele quem nos dá poder, Ele quem nos dá dons, Ele quem dá o fruto, é Ele quem leva a igreja para frente. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. Eu não sei se você já fez esta pergunta, e eu já fiz tantas vezes. Meu Deus, usando aqui, tomando emprestada a fala de Leonard Ravenhill, por que tarda, Senhor, o pleno avivamento? Por que as chuvas estão sendo retidas? Por que as torrentes não estão caindo? Por que a terra está bramando por chuva e as chuvas estão sendo retidas? Será que Deus se esqueceu da sua promessa? Será que a palavra de Deus não tem o mesmo poder hoje? Será que a igreja não está necessitada hoje? O que é que está acontecendo, irmãos, que as chuvas não caem, que as torrentes não descem? E nós só conseguimos encontrar uma resposta para estas indagações. É que entre as torrentes de Deus e a terra seca, existe um obstáculo no caminho. Antes de Elias subir para o cume do Carmelo e clamar pelas torrentes do céu, ele removeu Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar, não adianta mudar o nome de Baal, não adianta vestir Baal com outras roupagens, Baal tem que ser tirado do caminho. O que impede a chegada das chuvas é o pecado. E o Senhor Jesus Cristo disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, tem existido pouca convicção de pecado no meio cristão.
Você não vê mais o choro pelo pecado, quebrantamento. As pessoas sentindo tristeza, segundo Deus, pelo pecado. Há um conformismo. A igreja evangélica brasileira caminha largos passos para um secularismo. Os mesmos pecados da sociedade lá fora estão presentes na igreja. O índice de divórcio na igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de rapaz e moça que vai para a cama no namoro é quase o mesmo na igreja do que fora da igreja. O índice de pessoas que mentem, que são desonestas nos seus negócios na igreja é quase o mesmo fora da igreja. Precisamos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode produzir quebrantamento, só o Espírito Santo pode produzir o choro do verdadeiro arrependimento, só o Espírito Santo pode limpar e purificar a igreja. E a Escritura diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós queremos avivamento, irmãos, nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. A Escritura diz que os vales têm que ser aterrados, os montes têm que ser nivelados, os caminhos tortos têm que ser endireitados, os caminhos escabrosos têm que ser aplainados. E é claro que João Batista não está tratando de engenharia de trânsito, ele está tratando de coração, de vida, de pessoas, ele está tratando da minha, da sua, da nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, irmãos, a água é necessária, não apenas para dar vida, não apenas para purificar, mas a água é necessária para nos dessedentar. Eu vou lhe dizer algo, irmão, você pode ser um profissional capaz, você pode ter sucesso acadêmico, você pode ter uma vida financeira resolvida, você pode ser uma pessoa amável na sociedade, você pode ter todas as medalhas de honra ao mérito e todas as conquistas que você almejou alcançar na vida, que nada disso, absolutamente nada disso, pode preencher o vazio do seu coração. Só o Espírito Santo pode dar significado à sua vida. Só o Espírito Santo pode fazer de você alguém que tem consciência de que você precisa de Jesus, que você carece da graça de Deus, e só o Espírito Santo pode abrir os seus olhos para que você reconheça que você é um pecador e você correr para os braços do Salvador. Nada deste mundo satisfaz você. Você tem um vazio no seu coração com o formato de Deus. Deus colocou eternidade no seu coração. E só quando você estiver cheio desse Espírito, a sua vida terá pleno significado e sentido. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Confira comigo ainda o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a atenção para duas palavrinhas aí: sedento e terra seca. Em terceiro lugar, o avivamento deve ser buscado ansiosamente pela igreja. Pastor Luciano, já há 14 anos eu prego, com a graça de Deus, na abertura da Consciência Cristã, que é hoje talvez uma das maiores conferências evangélicas do Brasil, lá em Campina Grande, na Paraíba. E sempre acontece no período do carnaval. Algumas vezes, chegando lá, o coração aperta, porque a terra está nua, rachada, bramando por chuva, e o gado morrendo de fome e de sede. Terra seca, clamando por chuva. Mas sedento é uma palavra forte. Eu não sei se você já sentiu sede num lugar ermo, sem água. O desespero que é. Porque sede é diferente de fome. Quando você está com fome, seu estômago toca o alarme. Se você não se alimenta na hora, a dor vai embora.
E você jejua um dia, jejua 2 dias, jejua 3 dias, jejua uma semana, jejua 15 dias, jejua até mais. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede seca você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento? É quando a igreja tiver sede de Deus. Não é sede de bênção. Não é sede de prosperidade. Não é sede de milagre. Não é sede de coisas. É sede de Deus. Irmãos, a igreja evangélica brasileira, em grande parte, deslocou o evangelho da pessoa de Cristo para o homem. É um cristianismo antropocêntrico, humanista. Transformaram Deus num despachante celestial, para atender à vontade do homem. O centro é o homem. Tudo é feito pelo homem, para o homem, para a glória do homem. Mas este não é o cristianismo. Esta não é a verdade das Escrituras. Eu preciso lhe dizer que Deus é melhor do que as suas dádivas, o abençoador é melhor do que as suas bênçãos. Quando o povo de Israel pecou lá no deserto, Deus disse para Moisés: olha Moisés, eu vou cumprir minha palavra, eu vou mandar um anjo que vai acompanhar vocês, eu vou levar vocês à terra prometida, eu vou dar um anjo para acompanhar, eu vou entregar a terra prometida para vocês. E Moisés disse para Deus: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir, não nos faça sair desse lugar, porque o anjo é bom, mas não é suficiente, a terra prometida é boa, mas se a tua presença não for conosco, nada disso faz sentido para nós. É da tua presença, é a tua presença, nós precisamos da tua presença. É por isso, irmãos, que nunca houve na história da igreja, nem no registro bíblico, nem nesses 20 séculos de cristianismo, um avivamento sequer que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Eu tive o privilégio de visitar a Coreia do Sul há alguns anos. Vocês sabem que eu, como pastor presbiteriano, na realidade nossa aqui no Brasil, nós estamos aqui desde 1859, há 162 anos. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não temos hoje 2 milhões de membros, não temos. A igreja presbiteriana chegou na Coreia do Sul, hoje Coreia do Sul, na Coreia na época, 28 anos depois que chegou aqui no Brasil. A igreja presbiteriana da Coreia são mais de 10 milhões de membros. Representam 75% de todos os evangélicos da Coreia. Representam 23% de toda a população da Coreia. Só em Seul nós temos mais de 10 mil igrejas presbiterianas. Não só as presbiterianas, mas as outras denominações. Nenhuma igreja na Coreia é organizada sem ter uma reunião diária de oração de madrugada. Quando eu fui questionar, pastor Luciano, um pastor que tinha saído do seminário, da docência, para plantar uma igreja, e com poucos anos estava com uma igreja de 6 mil membros já, ele disse: vocês oram de madrugada porque isso é cultura do oriental? Ele olhou nos meus olhos e me disse: não, senhor. No mundo inteiro as pessoas se levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui no seminário, o maior seminário na época, 1.860 alunos. O diretor do seminário disse assim para nós: o aluno que faltar a 2 reuniões de oração de madrugada, diária, de madrugada, não sendo por um motivo justo, é mandado embora, não serve para ser pastor. Eu que penso: meu Deus, se fosse no Brasil, o seminário está tudo fechado. Nós fomos numa igreja, a igreja Myeong-song tinha na época 55 mil membros, hoje já está com mais de 80 mil membros.
Aquela igreja tinha 4 reuniões diárias de oração, todo dia. Uma de 4 às 5, outra de 5 às 6, outra de 6 às 7, outra de 7 às 8. Nós fomos na segunda reunião, de 5 às 6. Estava frio e ainda era noite. Eu nunca vi nada parecido. Quando nós nos aproximamos do templo, as pessoas correndo na rua com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no pátio, os diáconos paramentados, coordenando o estacionamento. Quando nós entramos no templo, igreja lotada, e eu contei mais de 80 pessoas sentadas no carpete da frente do púlpito, que não tinha mais lugar para sentar. Quando esses irmãos levantaram a voz para orar, a sensação que eu tive é que os céus haviam se findido e Deus havia descido naquele lugar. Nós somos na igreja metodista, na época com 82 mil membros. O pastor que plantou a igreja, ele e a família dele, ainda era o pastor da igreja. Disse, pastor, qual o segredo? Ele disse, oração. Ele disse, no sábado eu não tenho contato com ninguém, eu subo para a montanha de oração da igreja e passo o dia todo orando. No domingo eu já desço da montanha de oração para o púlpito, e o meu sermão é o mesmo, mas eu prego e os corações se derretem. Não é por força, não é por poder, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós fomos na igreja do pastor Po Yang Shu. Essa igreja tem exatamente 62 anos. Fazendo hoje 63 anos esse ano. Com mais de 700 mil membros. Com mais de 700 pastores auxiliares. Com mais de 10 mil grupos pequenos. Com emissoras de rádio e de televisão. E eu fiquei imaginando como é que é a agenda de um pastor, de uma igreja desse tamanho. E fiquei pasmo quando ouvi dele, e li também no seu livro, que ele gasta apenas 30% do seu tempo para administrar essa mega igreja. Hoje ele é falecido, mas na época, só 30% do seu tempo. E 70% do tempo ele gasta em oração e meditação da palavra. Quando lá estivemos, nós vimos ele dando uma palestra para a liderança dele, nós assistindo pelo circuito de televisão da igreja, porque estávamos tendo palestras com seus pastores auxiliares, e depois do seu estudo, eu nunca tinha visto isso, ele fez uma oração em público, de 40 minutos. Quando ele foi dar uma entrevista para 82 pastores brasileiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos. E muitos ficaram revoltados com ele. Porque na nossa lógica, nós faríamos uma entrevista de 40 minutos e faríamos uma oração de 4 minutos. E ele estava nos ensinando uma lição. Deus é mais importante do que as pessoas. Um dia o telefone da secretaria tocou, a secretária atendeu, e a pessoa disse assim, eu quero falar com o pastor Po Yang Shu. A secretária disse assim para a pessoa, eu não posso atender o senhor agora não, ele está orando. Aí a pessoa engrossou a voz do outro lado e disse, eu sou o presidente da Coreia, e eu quero falar com ele agora. A secretária disse, ele não vai atender o senhor agora não, ele está orando. Mais tarde o presidente ficou bravo para o pastor. Se eu liguei para você e você não me atendeu. E o pastor respondeu, sabe por que eu não atendi o senhor, presidente? Porque eu estava conversando com alguém muito mais importante que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Irmãos amados, a igreja precisa ter sede de Deus. Antes de Deus fazer grandes coisas na igreja, Ele desperta a igreja para orar. Como é que Deus vai derramar água se você não está com sede? Como é que a chuva vai cair se a terra está indisposta para recebê-la? De quem nós estamos tendo sede? Ou de que nós estamos tendo sede? O que é que está trazendo sede para a igreja hoje, irmãos? Coisas. As pessoas estão correndo atrás de coisas. Quando o Senhor olhar, diz a Bíblia, lá do céu, Ele está procurando um homem sequer, uma pessoa sequer, cujo coração seja totalmente dele.
Oh meu Deus, que nós sejamos essa terra seca. As chuvas hão de vir. Que Deus nos ajude a buscá-lo. Essa semana passada eu falei com o pastor Arival, lá em Pinheiros, e disse: pastor, vamos marcar uma madrugada com Deus, terça-feira, 5 da manhã? E nós estamos conclamando o povo para vir, 5 da manhã, buscar a face de Deus. Eu estou com muita expectativa. Deus é a maior necessidade de nós, irmãos. A maior necessidade de nós. Mas eu quero concluir. A quarta verdade desse texto é que o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado está no versículo 4, confira aí comigo. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Primeiro resultado, irmãos, que o avivamento traz é um crescimento numérico exponencial. Essas paredes não vão comportar mesmo. Irmãos amados, Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer em um ano de trabalho na força do braço. Se Deus soprar sobre nós o seu sopro, a igreja experimentará um crescimento tão grande que o autor sagrado não encontra uma outra palavra senão vão crescer como salgueiro junto às correntes das águas. Em tempos de avivamento, irmãos, o Espírito Santo vai lá no estádio de futebol, lá no Maracanã, e inquieta o coração do cara lá. O Espírito Santo vai lá na boate, e o cara está lá pulando e dançando e bebendo, e de repente tem um desconforto na alma dele, e ele sai desesperado procurando a fonte da água viva. O Espírito Santo vai lá no prostíbulo e arranca o cara de lá e o transforma. Ele vai lá na boca de fumo e transforma a pessoa e a liberta. Deus pode fazer o que nós não conseguimos fazer. Eu tive a bênção de visitar um dos maiores avivamentos da história, na missão Quacis-Abantu, na África do Sul. O Espírito Santo foi derramado ali em 1966. Eu fui visitar essa missão em 1991. Pastor Erle Stiggin armava uma tenda e pregava para os Zulus, uma tribo animista, com resultados magros, anos e anos. Um dia entra uma mulher chorando, e quando terminou o culto, eu fui lá conversar com a mulher, e a mulher perguntou assim para ele: o senhor pregou hoje aqui que o seu Deus tem poder? Ele disse: sim, eu preguei. E ela olhou para ele e disse: então eu preciso do seu Deus. Eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, como um bicho, toda ensanguentada. Vamos lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Erlo disse que sentiu um calafrio na espinha. Disse: meu Deus, e se não funcionar, o que é que eu vou fazer? Quando ele chegou, a quadra era muito pior do que ele havia recebido a informação. E em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Os missionários da região todos vieram e não conseguiram expulsar os demônios daquela moça. Ele pensou: eu não tenho mais autoridade para ficar aqui, para pregar aqui, vou embora daqui. Quando ele estava arrumando as malas para voltar para o seu país, o Espírito Santo de Deus segredou o seguinte para ele: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E parou tudo que estava fazendo, convocou os missionários, e eles começaram a buscar a Deus, a se humilhar diante de Deus, a confessar os seus pecados, a acertar a sua vida, e eles choravam, e eles confessavam, e Deus foi tratando com eles, Deus foi limpando a vida deles, Deus foi purificando a vida deles. Nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes por dia, e só conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, com grande poder. A primeira coisa que fizeram foi na casa daquela mulher, e libertar no nome de Jesus aquela moça, que estava escravizada pelos demônios.
A segunda coisa é que os feiticeiros vinham correndo, chorando, lá dos seus campos, sem que ninguém fosse falar com eles, buscando libertação e salvação no poderoso nome de Jesus. Quando os missionários acordavam de manhã, tinha 5, 10, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Numa fazenda, eu vi ali um templo construído, um dos mais modernos que já vi, para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus está fazendo. Cegos viram, coxos andaram, mortos ressuscitaram. Eu particularmente ouvi o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão, quando estava sendo levada para o cemitério, Deus a levantou da morte. Coisas extraordinárias. Porque quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Mas há um segundo e último resultado que eu quero destacar. Não só crescimento numérico exponencial, mas testemunho vigoroso dos crentes, de todos os crentes. Olha o verso 5. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Irmãos amados, hoje, o Instituto Moody concluiu que apenas 5% dos crentes já levaram alguém a Cristo. Mas em tempos de avivamento, as crianças se levantam, os adolescentes se levantam, os jovens se levantam, os adultos se levantam, os velhos se levantam, os ricos se levantam, os pobres se levantam, a igreja se levanta para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Vocês já pensaram se esse exército que está aqui hoje, se saísse daqui na rua, na praça, na escola, no hospital, na faculdade, no comércio, na indústria, por todo lado, por todo canto, fosse dizendo: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, isso correria como um rastilho de pólvora. Talvez você argumente: mas o senhor fala isso, o senhor fez um seminário, o senhor fez teologia, eu sou crente novo, eu sou membro da igreja há pouco tempo, eu quase não conheço a Bíblia ainda, aliás, eu sou tímido. Deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez você está aqui hoje, saiba tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. E se você falar para mim que não sabe nada, então talvez você possa dizer uma coisa: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Abra sua boca, meu irmão, fale deste nome. Cantamos aqui: este nome é poderoso. Não é o seu argumento, não é a sua metodologia, não é a sua eloquência, é o poder do nome de Jesus. Eu quero concluir partilhando com vocês uma experiência pessoal. Eu fui para o seminário de Campinas em 1978 e eu fui criado na região rural. E cheguei em Campinas, uma grande cidade, e uma missionária americana fez amizade comigo e disse: eu vou lhe apresentar a cidade. E o primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes de Campinas. Quem conhece sabe que é um lugar bonito, pomposo. E eu não sei se você sabe, mas via de regra, quando alguém vai para o seminário, no primeiro ano, a gente chama de calouro. O calouro chega cheio de fogo. Ele prega até para poste no meio da rua. E aí eu cheguei, aquele monte de cadetes, logo me encostei num que estava no posto de guarda dele, no posto de trabalho dele, de serviço dele, com a farda engomada, com a metralhadora na mão, com o nome bordado na lapela: João Miguel Corpas. Eu fui logo me aproximar e disse: e aí, João Miguel, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? Ele faltou pouco me bater. Ele era ateu, eu não sabia, e ele zombou de mim, escarneceu da minha fé.
E eu confesso que por um momento eu perdi o rumo de casa. Mas daqui a pouco, Deus me deu um pouco de coragem. Eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora, como você está me mandando, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe. Crendo nele, você ou não, Deus existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. E provou o amor dele por você ao mandar o seu Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair correndo, quer dizer, quase. O cara está com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar, é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte, e ela voltou. Disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que foi? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Eu tomei um susto, falei: meu Deus, será que eu fui deselegante com o rapaz? Será que eu fui indelicado com ele? Será que eu não fiz uma abordagem adequada com ele? E eu vou para a casa daquela missionária pensando 1000 coisas. Quando eu chego lá, ele estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, quase que me tira do chão e me balançou e disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava prostrado de joelhos aos pés do Salvador, se rendendo a Jesus Cristo. Quando eu retornei das férias de julho, ele me telefonou e disse: já levei 3 colegas a Cristo, aqui na escola de cadetes. Tornou-se um evangelista. Quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. E há alguns anos, pregando num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, em São Paulo, quando eu terminei de pregar, alguém se aproxima e pergunta assim: você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse: não, eu gostaria tanto de saber notícias dele. Ele me disse: está concorrendo ao generalato, vai ser general. E tem mais, ele é pastor evangélico, ele é pastor da Assembleia de Deus. Uma semana depois eu estava pregando em Vila Mariana, e lá estava o João Miguel Corpas e a sua esposa para me dar um abraço. Um mês depois eu estava em Santos, jantando com a família dele, e ele me contando quantas maravilhas Deus fez na sua vida. E Deus trouxe à minha memória a Escritura: abre a tua boca e eu encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, é o poder do Evangelho, é o poder do nome de Jesus. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a buscar este avivamento até que ele venha. Jesus foi categórico aos seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem não pode ser invertida. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.